Muito boa noite, senhoras e senhores. Eu me chamo Douglas, sou professor e hoje eu estou aqui para apresentar os bastidores do meu mais novo programa chamado Advogado Sniper. O objetivo desse programa é mostrar como um advogado, uma advogada de qualquer idade pode finalmente utilizar de estratégia, de marketing jurídico digital, mais especificamente falando, para poder atrair clientes todos os dias, potenciais clientes todos os dias para o seu escritório, certo? Mas antes, deixa eu falar um pouquinho sobre o mercado. A maioria dos advogados hoje, advogados e advogadas, não consegue atrair clientes o suficiente para ter um fluxo constante de caixa no seu escritório. E por que isso acontece? Porque a maioria dos profissionais está presa ao jeito antigo, né, de se prospectar cliente. E o jeito antigo, utilizado aí até 20 anos atrás, funcionou muito bem por muito tempo. O grande problema é que hoje, né, o cliente que ia até o centro da cidade, te procurava em um bairro específico, ele não está mais fazendo esse tipo de coisa. Ele te procura na internet, ele acompanha você no Instagram, ele é seu amigo no Facebook. Então, o mercado ele vem mudando e com isso as formas de se atrair clientes também vão se alterando, né? E se você não estiver se atualizando dentro desse ponto, infelizmente a coisa vai ficar cada vez mais difícil para você. Mas enfim, eu sei que você é inteligente e você já sabe disso. Agora, fato é também que o número de advogados ele vem aumentando no momento de gravação desse vídeo aqui, somos mais ou menos aí 1.300.000 advogados. 1.300.000 advogados. Eu lembro que eu fiz uma conta rápida, onde eu comparei a quantidade de advogados com a quantidade de farmácias. E por que a quantidade de farmácia? Porque farmácia a gente vê uma cada esquina, sejamos sinceros. E na conta que eu fiz, é como se a gente tivesse 6 advogados para cada farmácia que a gente encontra. Então, o número ele tem sido muito grande também, né? E talvez algumas pessoas agora vão dizer, ah, não, então é isso mesmo, então a advocacia está saturada, né? É um mercado que já não é mais como era antes, né? Tá tudo muito difícil. Não é para mim esse negócio, né? E aí você entra em uma espiral negativa de culpabilizar mercado, culpar concorrentes, gente que prostitui preço, que a gente sabe que existe, né? Mas convenhamos, em um país onde hoje nós temos 72 milhões de processos em tramitação, você acha que não tem processo para todo mundo? Responda sinceramente para mim. Não sei você, mas eu acho que tem. Por mais que exista saturação não, por mais que exista prostituição no mercado, ainda assim ainda tem projeto para todo mundo, né? Agora, o grande detalhe é, como essa quantidade de advogados ela vem crescendo, né? É importante que você consiga se diferenciar no meio da multidão. Porque se você não se diferencia, a pessoa nem vai saber que você existe. Se ela não sabe que você existe, ela não vai comprar de você, porque ela não vai chegar até você, né? E esse é um dos assuntos que eu falo, né, dentro do projeto e que eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês agora. Então, na primeira aula, conforme eu comentei com vocês, a gente vai falar sobre como é que a gente atrai clientes de forma estratégica, tá? Atraindo clientes através da comunicação estratégica. Para atrair clientes de forma certeira hoje, certeira mesmo, você precisa de 3 pontos. 3 pontos. O primeiro ponto é a definição do público-alvo. Definição do público-alvo. Para quem que você vai falar? Você vai falar para homens? Você vai falar para mulheres? Você vai falar para idosos? E aí encaixa homens ou mulheres? Ou você vai falar para mulheres que recentemente se divorciaram, né? Você vai falar só para a sua cidade, para o seu estado inteiro, para o país inteiro? Para quem que você vai falar? Isso é a definição de público-alvo. Em marketing a gente vai muito mais fundo nisso, mas sinceramente não precisa. Não precisa, tá? Uma definição simples já vai te ajudar a atingir outras pessoas, ok? Atingir potenciais clientes para o teu escritório, certo? Então o primeiro ponto é esse, a definição do público-alvo. No segundo ponto, tá? No segundo ponto a gente fala da montagem da oferta. O que é a montagem da oferta? É
justamente adaptar a sua comunicação, e aqui é uma base, né, mas aqui vai entrar o conceito lá da aula 9 sobre como você escreve, e o exemplo de escrever ele não serve só para você criar posts, ele serve para você aprender a falar, aprender a conversar de maneira que você consiga convencer aquela pessoa a fechar com você, tá? Então nós vamos falar de montagem de oferta, ok? Lá também, mas rapidamente aqui, montagem de oferta, ela se resume em você falar com o cliente a nível emocional. Porque na aula 2 ou 3, se não me engano, eu acho que na 3 eu falo sobre isso. As pessoas elas compram pela emoção e justificam pela razão, né? Exemplo, você está em uma dieta ferrada, uma dieta assim, ó, difícil, tá muito complicado você se manter nessa dieta, mas você tá se esforçando, tá lá, né? Tá tentando dar o seu máximo, até que uma hora de tanto se esforçar você se sente sobrecarregado e aí perde as estribeiras. O que acontece? Você sai para comer um negócio, você sai para comer alguma porcaria, porque você merece. Quem você acha que tomou essa decisão? Foi o seu lado emocional, né? Ou foi o seu lado racional? Foram suas emoções que te mandaram ir comer uma pizza ou foi o seu lado racional? Você sabe que para se manter magro você deve fazer academia, cortar carboidratos, ingerir bastante água e ter um estilo de vida saudável. Mas você foi lá e pediu uma pizza porque você se sentiu sobrecarregado. E se sentir sobrecarregado tem tudo a ver com emoção, tá? Então, quando você monta a oferta, você precisa usar esse ponto da emoção para dar um empurrãozinho no cliente. Às vezes a pessoa confunde isso aqui com manipulação, e não é. Tá? É persuasão. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na aula 9, mas existe uma grande diferença entre os dois. Aliás, um deles é ético, né? O outro é antiético. Tá? Outro ponto, na montagem da oferta você deve se mostrar disposto a ajudar. Né? O cliente ele sabe quando você é o advogado carniceiro. O que é o advogado carniceiro? É aquele que só quer o dinheiro do cliente. Ele sabe diferenciar esse tipo de advogado do advogado que quer realmente ajudar aquela pessoa, que tem ardente, forte ainda aquele senso de justiça. Né? Então você montar a sua oferta de forma que você mostre que quer ajudar faz toda a diferença. Eu arrisco dizer que é o que fecha o contrato. Tá? E por último, né, a oferta com CTA. Eu vejo muito post de advogado lá de tudo que pode acontecer, se a pessoa fizer isso, fizer aquilo, mas ninguém chama a pessoa para uma conversa mais próxima. E não é errado antes que você pense isso. Né? O que não pode é falta de sobriedade. Clique aqui e me contrate, consulta por R$100. Isso é vedado. Agora, você dizer para a pessoa que você está à disposição em caso de dúvidas, não é errado, pode ser feito e deve ser feito. Certo? Então, falamos do segundo ponto. Primeiro ponto, definição de público. Segundo ponto, montagem da oferta. Terceiro ponto, veiculação estratégica. Veiculação estratégica é escolher em qual rede você vai veicular a sua propaganda. Em qual rede você vai veicular? O meu público é mais de aposentados. Os aposentados, em tese, estão mais em Facebook. Né? O meu público são mais mulheres de 18 a 30 anos, talvez menos. Elas estão mais no Instagram. Né? O meu público são empresas. Elas estão mais no LinkedIn. Então, isso é a veiculação estratégica. É decidir, estrategicamente falando, onde é que você vai fazer o seu conteúdo, a sua propaganda aparecer. Ok? E existem duas formas de você veicular. Né? Construindo uma audiência do zero ou fazendo anúncios patrocinados. Eu defendo a bandeira dos anúncios patrocinados, porque é mais rápido. Tá? Construir uma audiência funciona? Funciona, mas tende a levar, às vezes, meses, tá? E não é um resultado muito mensurável, enquanto a propaganda paga, né? Você coloca para rodar hoje de manhã, se ela for aprovada com rapidez, à tarde você já tem gente te procurando. Fantástico, tá? E aí fica a pergunta, né? Você pode esperar meses para ter clientes ou você prefere investir um pouquinho e ter pessoas te chamando, né?
E qual é o pouquinho? Gente, R$ 25. Num dia já vai te trazer gente qualificada para fechar com você. Tá? Imagina só, você pagar R$ 25 para atrair um cliente que fecha um serviço de 2.000 com você. Não sei para vocês, mas para mim parece muito vantajoso. Né? E veiculação de estratégia, né, envolve isso, você fazer o anúncio pago também, ok? Não somente ele. E um último ponto, uma observação que eu coloquei ali quando eu estava revisando aqui o material. Normalmente, quando você adapta a sua comunicação, você deve escolher produtos, escolher serviços que têm um alto nível de urgência com uma baixa barreira de entrada. Tá? Com baixa barreira de entrada, eu quero dizer preços mais acessíveis. E nível de urgência, eu quero falar sobre coisas que a pessoa precisa resolver ali, na hora. Porque se ela não resolver, ela passa alguma necessidade financeira ou algum outro tipo de necessidade, mas principalmente financeira. Né? Exemplo, uma situação onde o casal separou, tem um filho e o pai não paga direito à pensão. Aquela história, né? Paga quando quer, paga o valor que quer, às vezes nem paga. Né? E aquela mãe está tendo dificuldade para criar essa criança, porque, enfim, a gente sabe que envolve um grande valor em custos. Né? Então, esse é um produto, é um serviço de uma urgência muito alta. Aquela mãe ela precisa resolver aquilo. Né? Enquanto a questão de acessibilidade, ele não é um dos produtos mais caros da advocacia. Tá? E aí em acessibilidade também entra a questão da forma de pagamento e tudo mais, mas tudo isso eu vou falar, se eu não me engano, na aula de número 4, que você vai acompanhar daqui a pouquinho. Então lá eu falo com um pouco mais de detalhe. Certo? Tranquilo, gente? Bom, eu espero que você tenha gostado, né? Eu espero que você sinta que tudo que eu mostrei aqui, né, vá te ajudar, né, a atingir a tua tão sonhada independência na advocacia. E, de novo, gente, se você quer começar de fato com isso e ir até o final, pega um fim de semana, faz esse curso aí. E, se eu não me engano, ele não vai somar 3 horas, tá, gente? Ele não vai somar 3 horas. É uma aula da faculdade que você teve, né? Uma aula mais, uma aula menos, nem vai fazer diferença. Então pega um sábado à tarde, um domingo à tarde e assiste todas as aulas, principalmente a aula 2 que vem agora na sequência, né? Onde eu vou falar dos 9 pontos que fazem que você se torne um repelente de clientes ao invés de um imã de clientes, tá certo? Muito obrigado por ter assistido essa aula. Vejo você então na nossa aula de número 2. Até daqui a pouquinho.